No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Olá pessoal, meu saravá fraterno, eu sou Eliane Otramari, sou sacerdotisa de Umbanda e pesquisadora também. E hoje eu tô aqui para trazer uma pílula de axé para nossa semana. Eu acredito que vocês devem ter acompanhado os noticiários nos jornais, né, na televisão, na internet, sobretudo aí 2 semanas atrás, em que não se falava outra coisa a não ser do retorno do homem à Lua, não é? Os projetos aeroespaciais. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Nós voltamos à Lua, mas eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês. Nós já voltamos para nós mesmos? Nesta última semana, a humanidade viveu novamente um momento histórico. Depois de décadas, o homem voltou à Lua. Aquilo que parecia pertencer apenas ao passado, lá nos tempos da missão Apollo 11, em 1969, agora se tornou presente outra vez. Um novo capítulo da exploração espacial parece que se abriu diante dos nossos olhos. Mais uma vez nós olhamos para o céu, mais uma vez parece que a gente estava tocando aquilo que era impossível. E isso é extremamente grandioso. É a prova de que o ser humano continua avançando, continua aprendendo e até se superando. A ciência evoluiu e a tecnologia está rompendo limites. Aquilo que antes parecia ser um sonho voltou a se tornar realidade. Mas eu convido vocês a uma reflexão um pouco mais profunda. Enquanto o homem está conseguindo retornar à Lua, por onde é que nós estamos indo aqui na Terra, hein? Porque a disciplina para se conseguir retornar à Lua ficou evidente, mas as coisas aqui por baixo na Terra parece que estão desgovernadas. Porque ao mesmo tempo que nós celebramos essa conquista de chegar até a Lua, nós continuamos assistindo guerras devastarem povos. Homens, mulheres e crianças morrendo com a guerra. A gente assiste pessoas passando fome, com a panelinha, o pratinho esticado, vazio, implorando por comida. Nós convivemos com a intolerância religiosa, racial, ideológica. Aliás, sobre essa questão da intolerância racial, do preconceito, do racismo, o próprio episódio do Homem Ter Ido à Lua nos deu uma amostra disso, né? Um programa jornalístico de uma grande rede de televisão brasileira, ao se referir à tripulação que tinha ido na nova espaçonave, disse o seguinte, que lá estava um homem, um negro e uma mulher. Ora, negro não é homem? Por que não disse 2 homens e uma mulher? Ou 2 brancos e um negro? Por que um homem, um negro e uma mulher? Muito complicado tudo isso, né? E ainda a gente enfrenta negacionismos, né? Muitas pessoas não acreditavam em 69 que o homem tinha ido na Lua. Esses negacionismos, e é possível até que ainda hoje pessoas entendam que também não é verdade, né? Que uma nova espaçonave foi até a Lua. Isso nos afasta da verdade, da responsabilidade, do bom senso. É como se a gente tivesse aprendido a ir e voltar da Lua, mas a gente ainda não aprendeu a nos voltar para nós mesmos. E nesse ponto, a Umbanda pode nos ajudar muito, porque ela nos ensina algo muito simples, mas extremamente profundo. Evoluir não é apenas avançar para fora, é crescer por dentro. O homem voltou à Lua? Sim, voltou. Mas será que ele já voltou para o seu coração?
Será que ele já voltou para ter empatia, para ter humildade, para respeitar o outro? Porque, veja bem, não adianta conquistar novos territórios no espaço se nós continuamos perdidos dentro de nós. A Umbanda é uma religião de simplicidade, de caridade, de verdade, mas ela não nega o progresso, pelo contrário, ela reconhece a grandeza da inteligência humana. Só que ela nos lembra que essa inteligência sem consciência pode se transformar em destruição. O mesmo conhecimento que leva o homem à lua pode sim ser usado para alimentar guerras. A mesma tecnologia que conecta o mundo pode espalhar ódio e desinformação. Olha, é só vocês pensarem quando Einstein conseguiu descobrir, né, e trazer para toda a humanidade as tecnologias da energia atômica. Isso deveria servir para trazer muitos avanços para a humanidade, mas acabou servindo para se fazer 2 bombas que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. E o mesmo hoje, quando a gente assiste na televisão drones, mísseis, um perseguindo o outro, ou seja, a tecnologia avança, mas o homem parece que faz o caminho contrário. Por isso, a Umbanda nos chama para um outro tipo de retorno, que é o retorno para a nossa essência. Veja, quando um caboclo se manifesta no terreiro, ele nos ensina sobre a força, mas ele diz que essa força tem que ser temperada com equilíbrio. Força sem equilíbrio se torna violência. Ele fala de coragem, mas também fala da responsabilidade. Se pensarmos no preto velho, quando um preto velho, uma pretinha velha chegam, eles não vêm com pressa, eles nos trazem sabedoria, eles nos ensinam a ouvir, a respeitar o tempo e os processos. Quando uma pombagira ou um Exu se apresentam, eles nos ensinam sobre a importância de falarmos a verdade, de agirmos com dignidade, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação ao outro, a termos valor próprio, autoestima. Olha só, essas entidades não precisam ir à lua para provar a sua grandeza. Elas trabalham aqui e muitas vezes no silêncio, de forma invisível. Com isso, elas transformam as vidas de dentro para fora. E talvez seja isso que a gente ainda precisa aprender. Nós evoluímos na ciência, mas ainda estamos aprendendo a evoluir no espírito. Nós voltamos à lua, é verdade, mas ainda precisamos voltar à compaixão. Nós voltamos à lua, sim, é verdade, mas ainda precisamos voltar ao respeito. Mais uma vez nós voltamos à lua, mas a gente ainda precisa voltar ao amor. Porque é da falta dessas virtudes, a compaixão, o respeito e o amor, que nascem os maiores problemas da humanidade. As guerras, minha gente, não começam com as armas. Elas começam dentro das pessoas, que alimentam o ódio e o rancor pelos outros. A fome não é apenas falta de alimento, é também falta de partilha, de justiça, de humanidade. A intolerância nasce da incapacidade que a gente tem de aceitar pessoas diferentes de nós. E quando a gente nega os fatos concretos e a ciência, isso só acontece porque nós temos muito orgulho, muita empáfia. É a nossa dificuldade de reconhecer que nós não sabemos tudo. A Umbanda nos ensina exatamente o oposto disso tudo. Ela nos ensina que é preciso muitas vezes abaixar a cabeça, pedir licença, aprender com o outro, ainda que esse outro possa estar encarnado ou desencarnado. A Umbanda nos ensina que todos nós estamos no caminho para a melhoria contínua e que ninguém é maior do que ninguém. Se o homem foi capaz de voltar à lua, imagine o que poderíamos fazer se aplicássemos esse mesmo esforço para construir um mundo mais justo. Se conseguimos cruzar o espaço, por que ainda não conseguimos atravessar as diferenças entre nós?
Se conseguimos calcular trajetórias até um outro corpo celeste, por que a gente ainda erra tanto nas nossas próprias escolhas aqui na Terra? Às vezes eu chego à conclusão que a tecnologia evolui mais rápido que o nosso coração. Mas a Umbanda está aqui para nos ajudar a equilibrar isso. Umbanda é ponte, é acolhimento, é consciência. Ela nos lembra o tempo todo que cada atitude importa, cada palavra vibra, cada pensamento constrói ou destrói. A lua continua lá, no mesmo lugar, só que agora mais uma vez próxima, ao alcance da mão do homem. Mas a verdadeira pergunta é: quando será que vamos tocar verdadeiramente uns aos outros com respeito, com amor e com empatia? Quando será que vamos conquistar não apenas o espaço, mas a nós mesmos? A maior viagem ainda não é até a lua. A maior viagem é para dentro do coração. E essa, meus irmãos, começa com um passo simples: mais consciência, mais humildade, mais caridade. Que possamos celebrar essa conquista da humanidade, mas que possamos principalmente assumir o compromisso de evoluir, de melhorar como espíritos, porque no final das contas não basta voltar à lua, é preciso voltar ao coração. Meu saravá e muito axé para todos vocês. Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.